Sejam bem-vindos a mais um programa Psicolóquios com Joana de Ângeles. Hoje com o tema o papel das emoções e sentimentos na nossa vida. Joana de Ângeles, em quase toda a série psicológica, trata desse tema, mormente no capítulo 2 do livro Triunfo Pessoal, capítulo 7º do livro Encontro com a Paz e a Saúde e capítulo 2 do livro Autodescobrimento, uma busca interior. Sentir é criar. Sentir é pensar sem ideias. Por isso, sentir é compreender. Fernando Pessoa. As emoções são responsáveis pelas maiores conquistas e, ao mesmo tempo, pelos piores desastres da espécie humana. Pode-se dizer que o ser humano não possui emoções, pois são elas que o possuem. Existem sentimentos positivos e negativos, que nos tomam e, por vezes, dominam grande parte de nossas vidas. A emoção é um abalo afetivo ou moral, reação orgânica de intensidade e duração variáveis, geralmente acompanhada de alterações respiratórias, circulatórias, etc., e de grande excitação mental. Já o sentimento é atitude mental ou moral caracterizada por um estado afetivo, disposição emocional complexa da pessoa, predominantemente inata e afetiva, com referência a um dado objeto, pessoa, cuja ideia a qual converte o objeto naquilo que é para a pessoa. O sentimento é um conjunto de qualidades ou tendências morais de alguém. Joana de Ângeles, numa mensagem recebida por Divaldo Franco no Centro Espírita Caminhos da Redenção, em 9 de março de 2009, em Salvador, na Bahia, que a palavra emoção provém do verbo emovere, que significa mover ou movimentar, sendo, portanto, qualquer tipo de sentimento que produza na mente algum tipo de movimentação, que tanto pode ser positiva, negativa ou mesmo neutra. Uma emoção é um conjunto de respostas químicas e neurais, baseadas nas memórias emocionais, e surgem quando o cérebro recebe um estímulo externo. O sentimento, por sua vez, é uma resposta à emoção e diz respeito a como a pessoa se sente diante daquela emoção. As emoções são expressões afetivas acompanhadas de reações intensas e breves do organismo em resposta a um acontecimento inesperado ou, às vezes, muito aguardado ou até fantasiado. Nas emoções, é possível observar reações orgânicas como distúrbios gastrointestinais e cardiorrespiratórios, sudorese, tremor e etc. Um exemplo comum é a alteração do batimento cardíaco. As emoções são muitas: de surpresa, raiva, nojo, medo, vergonha, tristeza, desprezo, alegria, paixão, atração física e etc. A benfeitora nos fala que as emoções, do ponto de vista psicológico, podem ser agradáveis ou desagradáveis,
estabelecendo identidades tais como aproximação, medo, repugnância e rejeição. As emoções têm sua origem nas experiências anteriores do ser, que se permitiu o estabelecimento de paisagens internas de harmonia ou de conflitos. Mediante o cultivo das emoções positivas, aclara-se a percepção da verdade, das atitudes gentis, dos sentimentos solidários, enquanto a constância das emoções prejudiciais faculta a distorção da ótica em torno dos acontecimentos, gerando sempre mau humor, indisposição e malquerença. Joana de Ângeles nos fala no livro Triunfo Pessoal que os sentimentos expressam a capacidade que possui o ser humano de conhecer, de compreender, de sentir e compartilhar as emoções que o vitalizam nas suas diversas ocorrências existenciais. São os mecanismos que conduzem a humanidade ao longo do processo evolutivo, através do qual o Self adquiriu o conhecimento e experienciou as conquistas que lhe exornam a realidade. Mas qual a distinção entre sentimentos e emoções? E a benfeitora nos diz, no capítulo 7º do livro Encontro com a Paz e a Saúde, que os sentimentos são as vivências do que é percebido pela emoção de maneira consciente, enquanto a emoção é o efeito espontâneo do organismo a qualquer ocorrência, produzindo descargas de adrenalina pela corrente circulatória, que se encarrega de pôr brilho nos olhos, colorir a face, sorrir. Enquanto a emoção produz o sentimento, que passa a ser o júbilo ou o constrangimento, a expectativa ou a frustração. Desse modo, as emoções funcionam automaticamente, sem consciência direta da ocorrência, enquanto os sentimentos são percepções conscientes das ocorrências. Colocando-se as duas definições em contraposição, pode-se afirmar que o sentimento, como um estado afetivo complexo, é mais estável e duradouro, enquanto a emoção é uma reação afetiva, em geral intensa e momentânea, manifestando-se por diversas perturbações, sobretudo de ordem neurovegetativa. Vale dizer que o primeiro contato com as emoções e sentimentos acontece já na vida intrauterina. É cientificamente comprovado que as emoções e sentimentos dos pais são transferidos para o bebê durante a gestação. Todos os medos, tristezas, raiva, alegrias, amor e culpa que os pais sentem também são sentidos pelo bebê. A partir dessas experiências e até aos 7 ou 8 anos de idade, o indivíduo desenvolve seus programas emocionais. É nesse período que ele registra e interpreta todas as emoções e experiências de acordo com seus sentimentos, transformando suas interpretações em padrões emocionais e comportamentais que podem refletir por toda a vida. Joana evidencia no livro Autodescobrimento, uma busca interior, em seu capítulo 2, que o homem e a mulher, pela sua estrutura evolutiva, são essencialmente seres emocionais, recém-saídos do instinto em processo de conscientização, demoram-se no trânsito entre o primarismo, a sensação, e a razão, passando pela emoção. Joana afirma ainda
que os sentimentos expressam a capacidade que possui o ser humano de conhecer, de compreender, de sentir e compartilhar as emoções que o vitalizam nas suas diversas ocorrências existenciais. Todo relacionamento humano é permeado por algum tipo de sentimento, sendo uma função da consciência que avalia. Em cada relação, recebemos e damos cargas de sentimento, o que não quer dizer que esses sentimentos sejam sempre positivos, pois sempre sentimos algo por alguém, mesmo que seja desprezo. Os sentimentos são a base de todo o processo relacional, desde a atração, no seu princípio, entre moléculas e átomos, até esse poder aglutinador envolvendo a família espiritual. Assim, a vida moral é determinada pelo nível de consciência e capacidade do sentimento de cada um. O sentimento só pode ser educado através do próprio sentimento. Os negativos exigem coragem, paciência e honestidade para convivermos com eles. Quando começamos a relacioná-los de forma adequada e também nos relacionarmos apropriadamente com eles, nas situações apresentadas, iniciamos o processo de elaborar um sentimento superior. Encontramos nas relações humanas a melhor forma de educar os sentimentos. Em Triunfo Pessoal, a benfeitora afirma que, quando se encontram sob o comando da vontade dignificada, os sentimentos constituem instrumentos valiosos para equipar o indivíduo de equilíbrio e conduzi-lo aos fins que persegue. São os sentimentos que dulcificam ou tornam a existência amarga, dependendo dos direcionamentos que lhes são aplicados. O importante é compreender que a vida afetiva, emoções e sentimentos compõem o homem e a mulher e constitui um aspecto de fundamental importância na vida psíquica. As emoções e os sentimentos são como alimentos do nosso psiquismo e estão presentes em todas as manifestações da nossa vida. Necessitamos deles porque dão cor e sabor à nossa vida, orientam-nos e nos ajudam nas decisões. Enfim, são elementos importantes para nós, que não podemos nos compreender sem os sentimentos e as emoções. É certo que não podemos modificar o passado na forma objetiva dos fatos, mas o nosso olhar sobre ele sempre pode ser transformado, dando um novo colorido, uma nova tonalidade emocional que possibilite uma convivência saudável com nossos complexos, para que sejamos nós a administrá-los e não eles a comandarem nossa personalidade. Jason de Camargo diz no livro Educação dos Sentimentos que é imprescindível educar nossos sentimentos para que se multipliquem os nossos dias de felicidade e projetem nosso caminho para a luz, afastando definitivamente as sombras de hoje. As emoções fazem parte da nossa herança evolutiva e se constituem forças poderosas que devemos aprender a bem orientar para que não gerem efeitos destrutivos para nós mesmos e para os outros com quem nos relacionamos. O problema é que, normalmente, a educação emocional é negligenciada e aprendemos mais a escondê-la, alimentando a persona, do que a canalizá-la de forma saudável para que esteja a serviço do processo de individuação, de autorrealização. Assim, devemos ter contato com nossas emoções, compreender seu funcionamento e a serviço do que surge em nós. Buscar a conscientização, meditando e dialogando consigo mesmo,
é o caminho para construir vias possíveis de transformação emocional, sem dar expansão às tempestades interiores, trabalhando este algo em si mesmo que ainda se encontra desajustado. Por fim, as emoções e os sentimentos têm grande importância para a nossa vida, desde que saibamos direcioná-los. As emoções e os sentimentos refletem o estado espiritual em que cada um transita. São as emoções e os sentimentos que dão colorido à nossa vida, como disse, mas precisamos saber escolher as cores. Encerramos este programa com a afirmativa de Chico Xavier, que nos diz: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Dê um like em nossos programas, se inscreva no canal do Gaeb no YouTube, ative as notificações. Fique em paz e até o próximo programa. E façam seus comentários no espaço que fica logo abaixo da descrição desse vídeo. Até lá então!